Queria saudar também, né, pedir licença, com certeza, aos ancestrais, né, aos mais velhos, aquelas pessoas que possibilitaram, né, que todos nós estivéssemos aqui hoje, né, enquanto resistência, enquanto sonhos vivos, né, de todos os nossos ancestrais que lutaram muito para que a gente, de fato, conseguisse estar e permanecer enquanto povo, né, nesse lugar chamado Brasil, que a gente, né, não veio por vontade própria. Então eu acho que é uma questão de responsabilidade ética minha, né, pedir licença da fala dos meus ancestrais e, né, respeitosamente também, né, de acordo com a nossa ancestralidade, também pedindo a licença de fala aos meus mais velhos. Então vou começar, né? Vou repetir aqui o título, né? Se vocês quiserem anotar, não sei se está aqui, não está. Vai pôr? Tranquilo. Né? Que é a ancestralidade como fonte de conhecimento, agência e construção da identidade. Né? Então, vou começar falando um pouco da questão de repertório e ascendência cultural. Né? Então, as diferenças sociais, políticas e filosóficas que nós temos definem a forma como pensamos, nossos discursos e, por fim, nossas ações. Né? Inclusive, esse é um conceito bastante aplicado daquilo que a gente vai chamar de Maat, que depois eu vou explicar um pouco mais. Né? A Maat, na verdade, era como se fosse a ordem moral do Antigo Egito. Logo, elas estão baseadas, né, nossas diferenças sociais, políticas e filosóficas, na nossa história ou na história de outros povos. Nossa história está baseada na ótica e ponto de vista dos nossos ancestrais ou daqueles que os submeteram. Em outras palavras, é a nossa localização psicológica quem define nossa agência, né, nossa capacidade de agir, ou desagência, né, que são dois conceitos bem centrais na abordagem de afrocentricidade, que eu também vou detalhar um pouco mais. Ela é centrada na nossa experiência histórico-cultural, né, essas referências, né, as quais estou falando, sejam elas sociais, políticas, né, ou filosóficas. Então, essa discussão é a proposta da afrocentricidade. Né? E o que, né, nesse artigo, na página 2, né, que é o Afrocentricidade, Raça e Razão, vai dizer sobre a definição de afrocentricidade é o seguinte: como uma configuração cultural, a ideia afrocêntrica foi distinguida por 5 características. Um intenso interesse em localização. Localização é uma ideia, assim, chave, né, da ideia de afrocentricidade. A afrocentricidade, basicamente, vai falar da nossa localização com relação ao discurso que a gente profere. Então, é um interesse em localização psicológica, né? Aquilo que a gente pensa, a partir de onde a gente está pensando, aquilo que a gente está falando, né? Quais são as nossas referências, nossas fontes de pensamento, como determinada por símbolos, motivos, rituais e sinais. 2. Um compromisso de encontrar a subjetividade local dos africanos em qualquer fenômeno social, político, econômico, religioso ou com implicações para questões de sexo, gênero e classe. 3. Uma defesa dos elementos culturais africanos como historicamente válidos no contexto da arte, da música e da literatura. 4. Uma celebração da centralidade, né, mais uma vez, né, a ideia de localização, e da agência e um compromisso de refinamento lexical, né, do vocabulário que a gente utiliza, que elimina pejorativos sobre os... que vem a eliminar, né, vocábulos, né, pejorativos sobre os africanos ou sobre outras pessoas. E 5, um imperativo poderoso da fonte histórica para revisar o texto coletivo do povo africano.
Eu combinei com o Lucas que eu iria falar e depois vocês poderiam fazer as perguntas, mas se tiver alguma coisa que vocês não estão entendendo que for atrapalhar, né, a absorção de vocês, vocês podem também interferir, tá? Então. Sim. Voltando. A partir dessa introdução, né, para a gente entender essa questão de como que é importante pensar o referenciamento, né, porque geralmente a gente discute tudo muito a partir do pressuposto de que o discurso ele está encerrado em si mesmo, né? Então, eu estou falando de igualdade de gênero ou de igualdade racial ou de questões políticas, mas geralmente a gente não tem um treinamento para anunciar através de que premissas, de que pressupostos que a gente está proferindo, né, aqueles discursos. E aqui o que se está trazendo é justamente essa preocupação com o referencial, né? É dizer, né, que as nossas ideias elas não nascem, elas não irrompem do nada, né? As nossas ideias elas são construídas através dos nossos repertórios sociais e culturais, né? Então, a provocação da afrocentricidade, basicamente, é para que a gente se torne, né, para o nosso pensamento e o interrogue, né? Por que eu penso determinada ideia? Né? Por que eu abraço determinado discurso? De onde são as fontes? Né? O que se está pressupondo anteriormente àquilo que eu falo como verdade para que eu profira aquilo que eu falo? Né? Então, por isso que é uma discussão da própria teoria do conhecimento, né? E que quando a gente não tem, na verdade, essa preocupação de debate do pano de fundo daquilo que a afrocentricidade traz como questão, geralmente a gente tem dificuldade de compreender, né? Porque a gente equipara geralmente a outras teorias que vão ter outros tipos de pressupostos e outros tipos de verdades que as sustentam, né? E aí começam alguns questionamentos, porque se assume geralmente, né, que aquilo da onde a gente está partindo para falar é algo que seja universal. E o que a afrocentricidade está falando é que não, nada é universal. Tudo é específico, tudo é particular e tudo está ligado a uma tradição cultural. Ela se anuncia assim ou não, né? Então, partindo dessa introdução que é bem importante, eu faço o recorte, né? Então, para falar dessa questão do contexto cultural, da teoria dos dois berços da civilização, né? Essa teoria, ela aparece, sobretudo, numa obra específica do Cheikh Anta Diop, né? Que foi um enciclopedista africano, né? De nacionalidade, né? Cidadania, alguma coisa? Tranquilo. De cidadania senegalesa, né? E ele, na verdade, fez diversos estudos, diversas publicações, situando o Antigo Egito, né, com essa ideia do clássico africano, né, em contrapartida àquilo que a nossa academia, né, da qual a gente participa, inclusive, branca, né, se refere, por exemplo, ser a Grécia ou Roma, né, que é a questão do legado greco-romano, do iluminismo, do renascentismo, né, europeu. E aí o que Diop vai dizer é que a gente não tem esse berço comum, né? O nosso berço ele é diferente, ele não é Grécia e Roma, ele é o Antigo Egito, e que para que a gente desenvolvesse ciências africanas, né, realmente centradas na nossa própria historiografia, a gente deveria olhar para esse outro lugar, porque Grécia e Roma não seria, né, a referência histórica, genealógica dos povos negros. E aí, nessa teoria, né, o que se tem é uma contraposição básica entre evolucionismo histórico, né, que é a ideia de que a gente sempre está no progresso, aquela coisa bem da bandeira, né, brasileira, de que a gente está sempre numa marcha, né,
para ficar melhor e ser melhor, significa que aquilo que fica para trás é rudimentar e é algo menor. E aí o que o Diop vai contrapor a isso é justamente a ideia de que as diferenças que tem não são de estágios de evolução histórica, né? Então aquela ideia do selvagem, né, que é muito retratada, né, na literatura, sobretudo do século XIX, XVIII e anteriores, pelos escritores europeus, né, o que Diop vai dizer é que não há, na verdade, essa questão de estágios, né, de desenvolvimento da humanidade, que o que tem, na verdade, é uma diferença de berços civilizacionais, né, que civilizações distintas têm traços culturais distintos, e que é isso que vai fazer com que haja uma diferença. Né? E aí eu digo, né, a humanidade não seria dividida, né, como falei, por estágios universais de desenvolvimento civilizacional, como propõem, né, os autores que são tratados nessa obra, que são o Morgan, o Engels, né, que era o parceiro de Marx, né, e Bakofen. Né? Sobretudo o Engels, eu sempre esqueço o nome dessa obra, e aí eu também, enfim, não anotei hoje, mas ele tem uma obra que ele fala sobre a origem da propriedade privada, do Estado e da família. Quem está aí na plateia me lembra? Fala só um pouquinho mais alto para o pessoal escutar. Ah, desculpa. Origem da família e da sociedade e da propriedade privada. Isso, eu acho que é isso mesmo. Eu não sei se tem estado, porque são 3 categorias que tem o título, né? Mas, basicamente, o que o Engels vai falar é o mesmo que vão falar também, né, o Bakofen, né, e Morgan, né, que era um antropólogo. E eles vão dizer que o patriarcado, né, ele é um modelo de triunfo da humanidade, né? E o matriarcado seria um estágio rudimentar da humanidade que você iria encontrar, inclusive, fartamente em povos africanos, por exemplo. Morgan, né, estudou algumas etnias do continente africano, e que isso era uma prova de como os povos africanos eram atrasados porque eles eram matriarcais. Né? Isso aí é importante trazer, porque às vezes quando a gente presencia alguns debates, as pessoas colocam como se fosse uma invenção afrocêntrica essa questão do matriarcado. Não. Quem está dizendo isso é Morgan, que era um antropólogo branco estadunidense. Ele está falando que o fato, né, das sociedades africanas lá do século XIX, né, do século XIX, início do XX, observadas por eles, eram sociedades atrasadas porque elas eram matriarcais, né? Então, não é por exemplo, o Cheikh Anta Diop que faz essa obra, né, que é a Unidade Cultural da África Negra, que está dizendo isso. Antes dele, né, são os próprios europeus que estão dizendo que as sociedades africanas eram, né, sobremaneira matriarcais, e que esse seria, né, o símbolo do seu atraso. Porque na ideia de patriarcado europeu, o que se entende é que o homem, enquanto uma autoridade, enquanto aquele que carrega os símbolos da racionalidade, da objetividade, né, é o modelo social que permite o desenvolvimento. Né? Então, por isso que eles vão fazer essa afirmativa. Então, é importante que a gente saiba, né, de onde vem essa discussão, para a gente também conseguir entender, né, os outros desenvolvimentos teóricos que vêm posteriores, até porque, por exemplo, a afrocentricidade é de 1980. Né? A gente está falando aí de obras de 60, 70, né, como é essa obra do Diop, e que estão se reportando a trabalhos, né, considerados, né, de cânone, né, dentro das ciências humanas, as quais a gente estuda. Eu, por exemplo, que fiz ciências sociais, eu estudei Morgan, né? Eu estudei Engels, eu estudei Marx.
Então, assim, não é de qualquer lugar que está vindo esse tipo de ideia. Ele está vindo da própria construção da ideia de conhecimento que a gente compra enquanto conhecimento correto, né? Conhecimento erudito e conhecimento referencial. Inclusive, quando a gente está falando de ideias de contracultura, críticas, né? Porque, por exemplo, Marx, né, e a sua construção com relação ao capital, ela é uma construção considerada dentro da academia e até fora da academia por diversos segmentos políticos da sociedade enquanto uma obra revolucionária, né? E aí a gente tem que também se perguntar não se ela é ou não é revolucionária, mas revolucionária para quem? Né? Porque aí a gente está falando, né, basicamente de uma teoria, e quem, enfim, se devota a estudar, seja por obrigação, seja por predileção mesmo, né, as teorias de Marx, a gente consegue saber, pelo menos foi assim também que eu aprendi, inclusive dentro da academia, né, que Marx tem, de fato, uma construção teórica. Lógico, né, que é aquela coisa referenciada no hegelianismo, né, uma inversão do pensamento hegeliano, mas ele também vai se reportar, né, sobre a construção teórica de Engels para construir, né, a sua teoria e o seu grande livro, né, que é o Capital. Então, é importante a gente saber também que a gente pode e deve dialogar com todas as teorias, mas a gente primeiro precisa saber onde elas estão localizadas, né? E aí, continuando, o que acontece, né? O Diop vai dizer que, então, não há esse evolucionismo, esse etapismo histórico. Ele vai dizer que, na verdade, o que existem são diferenças de matrizes culturais fundacionais, né, que seria uma diferença entre a matriz setentrional, né, que é a matriz dos povos do norte, que são os povos brancos, né, que embranqueceram após todo o processo da Era do Gelo, enfim, aí vão ter teorias que disputam se esses povos teriam vindo de onde a gente hoje chama Índia, né, por um processo de embranquecimento, né, ali do norte, né, por condições climáticas, ou se teria vindo, né, da Península Ibérica, num estado também das épocas onde houve a Idade do Gelo, né? Mas, de certa forma, a própria biologia, a própria genética hoje discute, né, o surgimento do gene da pele branca como um gene que não é anterior a 12 mil anos atrás, né? Então, o que Diop está dizendo é que existe essa diferenciação, não só genética, mas cultural, por conta da ambiência onde esses povos, né, de pele branca se desenvolveram e onde os povos, né, que são mais antigos, que existiam desde 12 mil até 200 mil anos, que é o marco geralmente que se aceita, que surgiu o Homo sapiens, se desenvolveram também num habitat diferente desse habitat para onde migraram, né, seres humanos oriundos de África, né, porque a África é o berço da humanidade, e teriam, né, desenvolvido essa característica da fenotipia branca e também um artefato, né, cultural bem diferenciado daquele que você encontra na região do sul, que é o que ele chama do berço meridional. Né? Tem algumas pessoas que vão dizer que não, mas essa divisão de berços, né, civilizacionais, ela seria muito dicotômica. Mas se a gente pensar, por exemplo, num teórico, né, num sociólogo, que também é considerado, né, fundacional, né, por exemplo, das ciências sociais, que é o Max Weber, ele vai trabalhar, por exemplo, com o conceito de tipo ideal, né?
O que é tipo ideal? Né? É um conceito que reúne linhas gerais e características selecionadas de um determinado fenômeno da realidade. Então, essa ideia que o Max Weber está se referindo não é nada muito diferente do que o Diop está fazendo, e ele fala isso na obra também. Né? Ele diz que não pesquisou absolutamente, até porque é humanamente impossível, todas as culturas setentrionais e todas as culturas meridionais, mas que ele está partindo de um set específico, e aí ele vai dizer exatamente que civilizações ele está estudando ao norte e ao sul. Né? Ao sul, basicamente, ele está falando de Antigo Egito, ele está falando de Mali, né? Que foi um grande império aí já da era medieval, Antigo Egito da Antiguidade, né? E algumas outras experiências também do continente africano, até porque ele tinha, né, uma ligação tradicional, apesar de ser do que se considera, né, contemporaneamente uma elite muçulmana, né, do Senegal. Ele também tinha, obviamente, com a maioria da população africana continental, raízes, né, da tradição africana. Né, e ele mobiliza também esse tipo de conhecimento nessa literatura. Então, para que também se fique retinto, né, que não tem nenhum problema em se modelar. O grande problema, e que geralmente aparece em muitas obras ocidentais, é o fato de se admitir que a fonte que se tem é uma fonte universal, né? E você não trazer isso para sua obra. Você tipificar é uma característica, inclusive, do próprio fazer científico, né? O que a ciência faz é um modelo observacional, que nasce na África também, né? Até porque, por exemplo, para você medir, né, pirâmides, né, monolitos, né, diversas coisas que eram necessárias para você fazer pirâmides, para você fazer as estatuarias, né, que tinham no Antigo Egito, que eram também de pedra maciça, né, e diversas outras questões, né? A gente sabe que o Egito, ele basicamente se baseava na agricultura, né? E ele tinha não é uma estação, mas enfim, ele tinha uma colheita por ano, né? E que era marcada de acordo com as cheias do Nilo. E para você fazer isso, né? E é por isso que nasce o governo central e toda a questão das dinastias, para que você consiga que toda aquela região, né, do Vale do Rio Nilo, que era, já ouvi pessoas falarem que era na casa de uns 80% da população africana que na antiguidade vivia em torno, né, das margens do Rio Nilo, você precisa não só de matemática, mas você precisa de estatística, né? Você precisa saber exatamente quanto que você tem de estoque alimentar ao longo do ano, né? Se faltar, se você tiver uma colheita ruim, você tem que saber até quando aquele seu estoque vai durar. E você precisa saber a quantidade populacional que você tem, né? Senão você não vai saber como dividir esse alimento, porque o alimento era dividido pelo que hoje a gente chama de estado, né? Na falta de um melhor vocábulo. Então, a gente vê que toda, né, esse modelo, né, de observação, de medição, né, ele é um modelo que ele está presente desde a África, né? E aí, enfim, diversas outras ciências também cada vez mais complexas que eram ensinadas lá no que se chama de Peranque, né, que seriam as casas, né, da vida, onde se ensinavam, né, diversos tipos de saberes através de um processo de iniciação, que também não é algo muito diferente do que hoje a gente vê, por exemplo, em sociedades como o candomblé aqui no Brasil, que também trabalham com o processo de iniciação, né? Então, fazendo essa volta toda... Gente, eu tô indo e voltando porque tá no celular, e aí às vezes a tela trava e eu tenho que voltar. Sim. Então, os traços gerais do berço civilizacional meridional, né, como eu já comecei a falar, seriam de quê? De matrilinearidade, matriarcalidade,
divisão social da terra, né? Por que eu estou trazendo divisão social da terra? Porque tem é um conceito mais próximo daquilo que tem, por exemplo, na Constituição Federal do Brasil, né? Que é a questão do uso social da terra. Então, não se tinha uma visão de propriedade, né? As pessoas que faziam parte do reinado, por exemplo, do Antigo Egito, né, ou até do Império do Mali, elas tinham, sim, cessões, né, de terra para os seus grupos familiares. Mas isso, por exemplo, não era um processo como a gente vê no Ocidente de acúmulo de terra para si. E era uma terra, de fato, coletiva. Aquilo não era considerado como uma propriedade daquela pessoa. Era um uso coletivo da terra, dividido de acordo com as funções que os diferentes indivíduos ocupavam, né, dentro da estrutura das dinastias do Antigo Egito. Então, além disso, índole coletiva não guerreira, isso é uma coisa apontada não só, né, pelo Diop, né, e por outros estudiosos contemporâneos aqui mesmo, né, nesse livro do História Geral da África, do volume 1. Isso também é apontado, mas pelos próprios historiadores contemporâneos, né? Se a gente for pensar em Heródoto ou Diodoro de Sicília, alguns, né, desses nomes que são apontados como historiadores ou proto-historiadores pela academia ocidental, eles próprios apontavam, né, essa característica não guerreira. Inclusive, também fica a dica, né, do Racismo e Sociedade, do Carlos Moore, né, que é um livro que está em português e que é um livro muito bom, assim, porque ele vem citando várias referências antigas, né, da existência de um proto-racismo. E, inclusive, numa das citações dele, se eu não me engano, é do livro Fisionomia, alguma coisa assim, que é da Grécia Antiga, né, tinha justamente, dentre, né, a caracterização, e aí, enfim, tinham várias questões lá, mas basicamente eles diziam que a cor muito branca, ela era ligada às mulheres e que era sinal, né, de não inteligência, por exemplo, e que a cor muito preta também não era uma cor muito boa, porque era sinônimo de covardia, né? E por que eles vão falar em fisionomia que a cor muito preta não era uma cor, né, de coragem? Porque eles consideravam a não aptidão, né, dos etíopes, né? Porque, na verdade, Etiópia, que é o nome do país hoje, é apenas uma referência a como os povos negros eram chamados na antiguidade, que era Eótipes, né? Daí vem etíope e Etiópia, né? Então, etíope significa basicamente pessoa de pele preta, né? Então, eles vão dizer isso basicamente porque os etíopes não tinham gosto pela guerra, né? Então, eles caracterizam isso enquanto uma fraqueza, né? Enquanto um sinal de covardia dos povos etíopes, né? Reconhecem, né? Porque na antiguidade não era uma questão, né? Então, eles reconhecem que realmente os povos etíopes tinham uma inteligência muito aguçada, tinham um saber poderoso, mas que, na verdade, eram povos que não eram corajosos. E que eles, né, ficariam ali no meio com essa cor que hoje a gente brinca, né, da morenidade. E aí eles falavam que o bom da vida era ser moreno, né? Porque eles estavam ali entre o branco e o preto e que era o sinal, né, da reunião de diversas virtudes, né, que as pessoas muito brancas, como as mulheres, que não eram inteligentes, né, e os pretos, que apesar de terem muito conhecimento, muito saber, não eram corajosos, que eles reuniam, né, praticamente as coisas de boas que não se tinha, né, no caso de ser preto e no caso de ser mulher, que eles atribuíam o fato de ser muito branca, que provavelmente era porque as mulheres das cidades-estados, né,
da Grécia não saíam muito de casa, não pegavam muito sol. Isso é uma coisa que o Carlos Moore vai especular lá em Racismo e Sociedade. E aí, continuando, além disso, né, a questão do cooperativismo, né, o culto à ancestralidade, a xenofilia, né, que é essa questão de ser aberto, né, ao diferente, ao estrangeiro, né? A gente sabe que tem registros de vários considerados filósofos gregos hoje em dia, né? E até pessoas que tivessem fundado a filosofia, como Aristóteles, sobretudo Platão, Sócrates, Pitágoras. A gente tem registros, né, de que eles e outros gregos estudaram, por exemplo, no ensino, né, que era provido pelo Antigo Egito, né? E nessa medida, né, a gente vê que o Antigo Egito tinha esse costume também já desde, né, da era clássica de ser aberto, né, ao diferente, a outros povos. Fora isso, a questão da unidade moral, como eu falei, Maat, enquanto equilíbrio, temperança, orientação para a virtude, obrigada, e para o bem comum, né? Maat, como eu já tinha falado antes, era como se fosse uma ordem moral que tinha no Antigo Egito, né? E aí o mais famoso que se tem sobre Maat são as 42 leis de Maat, que basicamente falam de questões muito similares que a gente vai encontrar nos 10 mandamentos, né? Que parecem ter sido realmente reduzidos e tirados dessas 42 leis de Maat, porque você encontra todos os 10 dentre as 42 leis, que são mais antigas, e falavam de todas essas questões que a gente encontra nos 10 mandamentos e mais outras, né? Então, era basicamente como se fosse um código costumeiro, né, daquela sociedade que era levado bastante a sério. E Maat, enquanto uma deusa, né, porque participava também dessa iconografia do Antigo Egito, ela é encontrada na cena do julgamento, para quem conhece um pouco mais de Antigo Egito, que é aquela passagem onde tem uma deusa segurando uma balança contra uma pena, né? E aí a simbologia dela do equilíbrio, da temperança, é justamente por isso, né? Porque o que se dizia era que se o coração fosse mais pesado do que a pena, que na verdade você não teria vivido uma boa vida, né? Que o significado de você viver uma boa vida era você ter um coração leve, né? Daí vem todas essas ideias ligadas, né, a deusa Maat, ao sistema moral do Antigo Egito, da temperança, do equilíbrio. E aí a gente pode também extrapolar para outras questões como a não propensão à guerra, né, e a outras questões também como a igualdade entre homens e mulheres, né, que também é relatada por diversos autores existente no Antigo Egito, ou algo muito próximo a isso. Então, Kemet, né, que era o nome original do Antigo Egito, como legado clássico para os africanos, assim como Grécia e Roma, é para o Ocidente, traz, né, segundo Diop, a ideia do renascimento africano, que deveria centrar-se na criação de um corpo de ciências africanas, como eu falei, né, centrado nesta ideia de origem clássica africana, que unifica suas manifestações culturais contemporâneas, e as diferencia e dá autonomia frente às narrativas pseudo-universalistas ocidentais, que subalternizam e embotam a agência africana e seu papel na história mundial. E aí vem, então, a proposição da ancestralidade como fonte de conhecimento e agência. A ancestralidade se apresenta como uma orientação genealógica, né, ou seja, de preocupação com a origem e da contação e recontação dessa origem, ao invés de uma orientação cronológica, né, de preocupação com a linearidade temporal, que a gente pode observar, né, por exemplo, na disciplina de historiografia do Ocidente. Aqui há, assim, mais um traço diferencial
né, da cultura, né, que Diop vai chamar desse berço meridional, né, preponderantemente africano, né, do sul. Ou seja, os berços civilizacionais diversos tratam a sua historicidade de acordo com seus valores e princípios unitários culturais divergentes. Para os povos africanos, ao longo do tempo, a orientação para o registro da memória coletiva por transmissão oral iniciática e não iniciática é uma constante observável desde Kemet, o Antigo Egito. Neste sentido, é importante perceber como, mesmo numa civilização de complexidade organizacional como a de Kemet, a oralidade e a sacralidade da palavra era algo central na passagem de conhecimento, uma vez que não se era permitido escrever os conhecimentos que se eram legados através do processo de iniciação. Esse é um ponto que a gente pode verificar na obra O Legado Roubado, né, que é do George G. M. James. Depois, se vocês quiserem mais detalhes, eu posso passar. Que é uma obra onde ele faz a proposição de que, na verdade, a filosofia ocidental ela é, de certa forma, uma pilhagem cultural dos ensinamentos de sabedoria do Antigo Egito. E, nesse livro, ele vai contar um episódio da prisão de Sócrates, né, que para ele demonstra que, se esse personagem histórico realmente existiu, ele de fato tinha uma identidade muito grande com aquilo que era, né, realmente ensinado nas peranques, né, nas casas da vida do Antigo Egito. Porque, não sei se vocês vão lembrar, eu não lembrava, né, quando eu li esse livro, que Sócrates, quando ele é preso, né, se pede que ele fale, né, sobre algumas citações, né, do conhecimento que ele tinha, e também que ele liberasse, né, na verdade, se liberasse e deixasse um amigo que tinha uma dívida no seu lugar, né, ao que ele se recusa. E aí o George M. James vai dizer, né, que, na verdade, Sócrates teria feito isso pelos ensinamentos da Peranque, onde, de fato, você não poderia ou não deveria escrever sobre processos iniciatórios, porque o saber ele é passado somente para quem, de fato, enfim, para quem, de fato, está preparado. Eu não queria usar bem essa palavra, porque ela pode dar uma outra conotação, mas para as pessoas que passaram por determinadas provas, né, que eram provas específicas daquele tipo de iniciação. E aí, mais uma vez, né, para as pessoas que têm a referência do candomblé, é pensar na questão dos 7 anos, né? Por que a pessoa tem que esperar 7 anos para, né, entrar dentro de uma possibilidade de saber específico do corpo do candomblé? Né? Enfim, é um processo iniciatório, né? E não cabe se falar de determinadas coisas que se passam dentro de um terreiro para pessoas que não passaram por aquele processo iniciatório. Então, assim, é a mesma ideia, é a mesma referência cultural, né? Continuando. Gente, está sinistro mesmo falar olhando para o celular, mas eu vou dar conta, já vou terminar. Sim, e aí eu já faço uma referência, logo depois dessa pequena história, né, desse epíteto do Sócrates, do texto que eu indiquei também para leitura, que é a Tradição Viva do Ampatebá, né? Que pode ser interpretado... Oi, irmã, tudo bem? Que pode ser interpretado como uma continuidade cultural, né? Essa questão do cuidado com a curadoria das histórias, né, dos reinados, das famílias, né, e da genealogia das etnias, que é uma coisa que o Ampatebá vai falar nesse texto, né, que é a Tradição Viva, né, através
sobretudo da cultura bambara, né? Eu acho que não vai dar tempo porque... enfim, depois se vocês quiserem tem aqui umas partes que daria para citar. Porque, na verdade, o Ampatebá... não, é aqui. O Ampatebá, ele vai falar, né, dos tradicionalistas, né, que são aquelas pessoas que são imbuídas, né, de transmitir o conhecimento, chamados conhecedores, que podem ser doma ou soma, né, que podem ser mestres iniciados e iniciadores de um ramo tradicional específico, né? Poderia ser de iniciação do ferreiro, do tecelão, do caçador, do pescador, ou possuir o conhecimento total da tradição em todos os seus aspectos. Na savana sudanesa existem grandes escolas de iniciação, por exemplo, no Mali o Como, o Core, o Nama, o Do, o Diarawara, o Nia e o Nia Worole. Né? E o conhecedor, na maioria das vezes, é um generalizador que domina uma ciência da vida, cujos conhecimentos sempre podem favorecer uma utilização prática. Para a África tradicional, falar de ciências iniciatórias ou ocultas é falar de uma ciência prática que consiste em mobilizar as forças que sustentam o mundo visível e que podem ser colocadas a serviço da vida. O tradicionalista de uma memória prodigiosa também é o arquivista de fatos passados transmitidos pela tradição, ou de fatos contemporâneos. Os grandes doma eram conhecidos e venerados, e as pessoas recorriam ao seu conhecimento e à sua sabedoria. Eles foram postos de parte e perseguidos pelo poder colonial. Então, a gente pode ver que essa questão da preocupação com a memória, ela está tanto na idade clássica, quanto naquilo que a gente vai chamar da idade corrente, que seria a era cristã, né? E isso demonstra que tem uma continuidade, né, desses traços culturais que o Diop lá vai falar na Unidade Cultural da África Negra. Já acabou? Não, vou terminar então, Gila. E aí eu vou abrir. Falta. Tá. Então, né, como a gente pode ver, tem essa similaridade, né, em diferentes civilizações africanas. E, inclusive, na diáspora, como eu dei o exemplo, por exemplo, do candomblé, né? Tendo-se na retratação da verdade o compromisso com a manutenção dos conhecimentos e sabedoria, das comunidades africanas dentre suas gerações, tendo alguns deles até mesmo o apoio de espécies de fiscais que corrigem, né, esses conhecedores e guardadores, né, da memória. Aqui também fica evidência a diferença entre a curadoria da memória pela cultura africana, em oposição à ideia de modernidade e o seu mito da inovação. Quando hoje vanguardas ocidentais, né, sobretudo do campo tecnológico, de empreendedorismo, já assumem que inovação é sempre um remix, logo vemos que a força da curadoria da memória africana é muito provavelmente o que nos manteve vivos na diáspora a despeito de mais de 500 anos de opressão. A cultura é nosso sistema imunológico, nossa memória ancestral que nos permite seguir recriando os aprendizados e legados da ancestralidade onde quer que vamos ou para onde sejamos levados. Somos, desta forma, Sankofa, né, que é um adinkra, né, que é um sistema de simbologia que também pode funcionar enquanto uma escrita, né, até porque, se a gente pensar nos hieróglifos, eles também eram símbolos, também eram desenhos, né, aquilo que a gente hoje chama de desenho.
mas o atualiza enquanto, sim, a ciclicidade que não repete, nem vive no passado, né? Porque essa é uma referência muito recorrente, né? Inclusive entre filósofos ocidentais, né? Essa coisa de que a memória seria um apego ao passado, né? E toda essa ideia da modernidade, que na verdade, né, a tradição, né, é algo necessariamente maléfico, porque eles estão muito baseados na ideia de tradição enquanto a Idade Média europeia, né? Então eles vêm com toda essa ideia do Renascimento europeu, né? Destruir toda essa ideia de tradicionalismo, né, e colocar quase que dicotomicamente contra a ideia, né, de moderno, né, daquilo que realmente precisa prevalecer. Então, a transmissão oral de conhecimentos para a vida está diretamente conectada ao respeito e compreensão da ancestralidade como legado imaterial sagrado e inigualável aos povos africanos. Ou seja, são o acúmulo milenar de experiências e saberes da solução de problemas humanos, né? Porque, na verdade, esses conhecimentos não eram simplesmente conhecimentos, enfim, de elucubrações. Eram conhecimentos para serem aplicados na vida, como nessa passagem que eu li aqui do Ampatebá. Então, que nos são impostos, né, problemas esses humanos, que nos são impostos desde o nascimento da humanidade, já que somos o povo original. O Homo sapiens, que se diferenciou das demais espécies, né, de hominídeos pela sua capacidade de aprender com experiências passadas, é um epíteto da própria africanidade. E a africanidade, seu próprio prólogo. É o repertório coletivo, que traz consigo a força vital de todos aqueles que pisaram a terra antes de nós, a tomando emprestada de nós, conforme, né, um dos provérbios africanos diz, suas futuras gerações, que anima nossa agência e construção de identidade. Na diáspora, é o que nos recentra de volta às nossas próprias referências culturais. Nos devolve a dignidade humana e o protagonismo histórico. Não que a vivência cultural africana não estivesse e esteja viva no nosso estilo de vida, inclusive compondo majoritariamente as referências populares da dita cultura brasileira. Mas ela sai da sombra para o holofote, do tácito para o explícito, e da subalternidade para a centralidade das nossas consciências ativas. Ela se torna, finalmente, nossa nova localização psicológica, como eu coloquei lá em cima, que é esse conceito central da afrocentricidade. Ponto de vista e ótica na produção e transmissão de conhecimento, assim como de identidade. Por fim, ela reequilibra as nossas relações e comunicação entre os diferentes e as diferenças, ajudando-nos a caminhar para um mundo sem dominação da ótica de uns sobre a ótica de outros, ou de outros sobre a ótica de uns. É Maat, né? Como eu tinha dito no início, que é essa ideia da temperança, do coração mais leve do que uma pena, né? Que é realmente você conseguir, né, ter soluções coletivas que levem à harmonização, né, e não ao caos. Finalizando, né, uma frase que eu tenho quase certeza que foi dita pelo escritor Fábio Cabral, que eu acho muito interessante, né? Nós somos os sonhos vivos, né, dos nossos ancestrais. Queria terminar com essa frase porque eu acho ela muito significativa. Eu acho que a gente entender a ancestralidade enquanto aquilo que vive em nós, daqueles que vieram antes de nós, né, é o que realmente nos fortifica e nos dá, né, a imagem do que é, né, essa força vital que a ancestralidade nos lega, fazendo com que a gente tenha uma agência protagonista na nossa vida, né, e de fato possa construir uma identidade positivada de quem nós somos.